Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso NIT, podcast oficial do Escritório de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu nome é Fábio Carvalho, sou cardiologista e professor do Departamento de Clínica Médica aqui da nossa FMB. Bom, como vocês já perceberam, nós teremos alguns episódios muito especiais, na verdade são 5 episódios que nós gravaremos em parceria com a UIN, Agência Unesp de Inovação, um órgão da reitoria da Unesp, responsável pelas ações de inovação e empreendedorismo dentro da universidade. Nesses episódios nós vamos debater com a direção e também com as gerências específicas de cada área da UIN esses vários temas relacionados à inovação no ambiente acadêmico, de graduação, de pós-graduação e como a UIN pode apoiar o trabalho de pesquisadores, docentes e alunos. E nesse episódio, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o professor Saulo Guerra, diretor da UIN. Professor Saulo, é um prazer recebê-lo aqui no Pulso NIT e acho que nós temos bastante assunto para conversar. Não, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer vir aqui hoje falar no Pulso NIT da Faculdade de Medicina de Botucatu. Uma alegria, uma honra e é um momento interessante, né? Porque a Faculdade de Medicina ela inicia os trabalhos de inovação, de empreendedorismo recentemente. Ela mudou a forma de interpretar, de entender, de atuar, de se relacionar com os professores, com os alunos. E essa ação que vocês conduzem, né, você, o professor Fábio e também o professor Gustavo, que vai nos acompanhar em alguns dos nossos próximos capítulos, traz um motivo de satisfação para a UIN. E venho hoje aqui conversar com o Pulso NIT, venho conversar com a faculdade, venho conversar com a nossa comunidade e com o nosso ecossistema de inovação com muita alegria, com muita satisfação. E eu espero que ao longo desses 5 programas, né, que nós vamos ter aqui nesse podcast, a gente consiga trazer as informações, trazer as realidades, o que a gente pode, o que não pode fazer, tirar dúvidas da nossa comunidade e aproveitar o conhecimento da nossa equipe, né? As gerentes virão aqui conversar com vocês, com o NIT, com o Pulso, conversar com a comunidade e vamos ver se ao final de tudo isso a gente deixa um pacote de informações muito ajustado, muito bacana para a nossa comunidade acompanhar e seguir nas redes sociais. Eu acho que, além de ser um papo muito legal, né, um assunto muito empolgante, é um assunto extremamente necessário. Eu acho que o ambiente universitário ele carece um pouco de informações, da disseminação do trabalho da UIN, do que a UIN faz, como a UIN está disposta a ser um agente de colaboração com todos nós. Então a gente já podia começar exatamente por esse gancho. Saulo, qual que é o papel da UIN dentro da Unesp? Olha, o papel da UIN ele vai muito no que você falou, né? Não só regulamentar, não só definir instruções normativas, mas também de orientar, de treinar, de capacitar, qualificar a nossa comunidade, tanto de servidores, docentes, servidores técnicos administrativos e os alunos. Também é função da gente fazer a proteção dos nossos ativos de PI. E para isso nós vamos ter um capítulo específico. Também é função da Agência Unesp de Inovação transferir esse conhecimento, licenciar as nossas tecnologias. E aí nós vamos ter um outro capítulo com a gerente de transferência de tecnologia. E, por fim, nós também apoiamos as ações de empreendedorismo da universidade como um todo, de todos os nossos NITs, dos nossos ambientes, dos nossos ecossistemas locais de inovação. Então, a UIN, na verdade, ela foi regulamentada, né? Na verdade, ela foi criada, vamos um pouco mais atrás, né? Ela tem hoje 18 anos e ela foi criada pela ideia de um professor, o professor Varela. À época, né, ele pensou, ele visualizou a possibilidade da universidade ter uma pró-reitoria de pesquisa, que nós não tínhamos há 18 anos atrás, Fábio. E também não tínhamos agência de inovação. E era recém-criada ou recém-decretada a lei, um marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Isso nós estamos falando há 20 anos atrás. Há 18 anos atrás, então, o professor Varela ele propõe essa criação da Pró-Reitoria de Pesquisa, propõe a criação da Agência Unesp de Inovação e isso foi aprovado pelo Conselho Universitário. E as coisas foram caminhando dentro da legislação, dentro da legalidade. Depois essa lei federal ela veio para o estado de São Paulo
E aí a gente tem lá o Decreto Paulista de Inovação. E depois do Decreto Paulista é que aí sim a Unesp vai lá e regulamenta a agência Unesp de Inovação e dá os devidos poderes, as atribuições e as responsabilidades para a agência de inovação. E aí ela entra, então, com a Resolução 35 de 2020, né? Que a partir dali, né, a UIN ela passa a ter a atribuição, a competência para cuidar da inovação da universidade, para cuidar das inovações tecnológicas ou sociais que virão da nossa comunidade, falar da transferência de know-how, do licenciamento de tecnologias, dos ambientes de inovação local, por exemplo, o NIT da Faculdade de Medicina, o NIT da Faculdade de Ciências Agronômicas, o NIT da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e todos os outros NITs que nós temos. Também falar ou regularizar a questão das incubadoras de base tecnológica nas unidades locais. E isso tudo hoje é permitido e até então não era. Então, de 2020 para cá, a gente tem os dispositivos legais, né, aprovados no Conselho Universitário para que a gente exerça e permita que os professores, pesquisadores, alunos consigam trabalhar dentro da regularidade, dentro das normas e dentro do que a legislação federal e estadual permitem. Muito legal, é muito interessante esse panorama da UIN, né? Então, eu vou tentar contextualizar a UIN dentro da Unesp, no sentido de que 2026, 50 anos de Unesp, alguns dados eu tirei aqui dessa cartilha, aliás, excelente, o Guia Prático de Inovação da versão 3.0, que está disponibilizado no site da UIN, e nós também vamos deixar o link para você visualizar na descrição desse episódio, mas eu trouxe aqui alguns dados que vão mostrar o tamanho da nossa universidade. São 50 anos de 2026, 34 campi em 24 cidades, 22 no interior, um na capital, um no litoral. São 46 mil alunos, 1.580 alunos de ensino médio e técnico, mais de 8 mil servidores, mais de 3 mil docentes e pesquisadores. Esse é o tamanho da nossa universidade, que vai completar 50 anos em 26, e a UIN 20 anos em 2027. Exato. Qual que é o papel, então, da inovação dentro desse universo da nossa universidade, Saulo? Primeiro, a gente tem que regulamentar tudo, né? Colocar as regras para a nossa comunidade. O que os professores, os alunos, os servidores podem ou não podem fazer. Isso é importante principalmente quando a gente vai se relacionar com o mercado privado ou com a sociedade civil externa à nossa universidade. Então, existem regras muito claras do que um professor e um aluno podem fazer enquanto pesquisadores, alunos, professores. E quando eles inovam, eles têm responsabilidades, porque eles estão num ambiente, num ecossistema de inovação universitário. E as regras estão claras para a nossa comunidade. Se você trabalha, faz ensino, pesquisa, extensão e inovação dentro da Unesp, obviamente a Unesp, que é o seu empregador, né, como professor ou um servidor técnico administrativo, ela responde por aquilo. A autoria das comunicações de invenção sempre são dos autores, mas a propriedade daquela inovação, ela é da universidade. E aí começam as dúvidas, né? Às vezes o docente, o aluno ou o servidor, ele pensa, bom, eu tenho uma inovação, eu comuniquei a inovação, que é obrigatória, né? A Nayara vai vir aqui, né, a nossa gerente de propriedade intelectual, e ela vai explicar isso a vocês, né? Você é um autor, né? O professor Fábio, ele pode inovar, ele deve inovar. E deve comunicar a agência de inovação. Mas o dono daquela inovação é o Estado, é a universidade. E só o Estado, só a Unesp pode fazer o licenciamento dessa tecnologia ou a transferência do conhecimento que foi alocado naquela comunicação de invenção. E aí a UIN é o canal para que isso aconteça. Sabe, Fábio? A UIN é que ela recebe o comunicado de invenção, protege aquela inovação e depois se relaciona com o setor produtivo ou com a sociedade civil. É só isso que a gente
precisa entender com muita clareza. Né? E lá na regulamentação está claro isso, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, e para vocês também, para os professores, assim como eu, para os alunos que estão nos ouvindo hoje, nos assistindo, né? Eles têm que entender que esse é o contexto básico, é a premissa básica. Além disso, a UIN ela fomenta as ações de inovação e também de empreendedorismo. É nossa responsabilidade apoiar a comunidade por meio de hackathons, por meio de feiras, por meio de tecnologias que a gente transfere para a própria universidade. Nós temos algumas tecnologias sociais transferidas para nós mesmos. Nós podemos nos beneficiar das tecnologias que os professores, que a nossa comunidade gerou. Então, a UIN vai lá e faz isso. E mais recentemente, nós colocamos aí na praça um programa de mestrado profissional em inovação e transferência de tecnologia, ou seja, também envolvidos na capacitação, que antes acontecia por vídeo, né, por questão, por exemplo, da pandemia, antes até por alguma questão de operação online também, mas que hoje volta presencial e que também se materializa, como você já mencionou no Guia de Inovação. A UIN ela traz o conhecimento de como fazer inovação dessa forma, traz o conteúdo por meio de treinamentos das gerências, tanto de PI quanto de TT, para que a pessoa, né, que a nossa comunidade entenda o que ela pode fazer e como ela vai se relacionar com a agência de inovação. E, obviamente, dentro dos limites que a resolução e as instruções que depois a gente foi colocando para a universidade sejam bem executadas pela nossa sociedade e pela nossa comunidade. Né? Essa resolução 35, que é uma resolução extremamente recente, né, 2020, ela foi um divisor de águas dentro da UIN. Né? Quais são os pontos principais que você pode destacar dentro dessa resolução? Olha, a primeira delas, talvez a de maior impacto, é como, assim, na resolução, assim, mostrar para o docente quais são os limites que ele tem e quais são os caminhos que ele tem para poder trabalhar com a inovação. Por exemplo, uma dúvida muito comum e um dispositivo que está lá é que o docente ele pode ter uma empresa de base tecnológica, de inovação. Ele pode ser um professor, ele pode ser um pesquisador, mas ele também pode ser um empresário. Lá está escrito, ele não pode ser o administrador, não é? Mas ele pode ser um acionista, ele pode ser um cotista. Então ele pode ter um aluno numa incubadora de base tecnológica, ele pode ter essa empresa, uma startup ou uma spin-off incubada. Depois essa empresa ela pode avançar e ir para o parque tecnológico. E todos esses equipamentos nós temos em Botucatu e nós temos em vários municípios da Unesp. Tem municípios que têm as incubadoras dentro da faculdade ou dentro do campi da Unesp. Tem municípios que têm incubadora no município e também tem o parque tecnológico no município. E isso a resolução coloca de forma clara. Ah, sim. Todo esse caminho está explicado ali na resolução. Justo. Inclusive com os seus limites. Então você pode trabalhar dentro da sua empresa, numa startup ou uma spin-off, você pode ser sócio de empresas que estão no mercado. E você também lá vai achar dispositivos que permitem que você tenha atividade concomitante remunerada. Ou seja, você pode se afastar da sua atividade docente ou de pesquisa, né, por um dia por semana e lá ter o caminho. Né? Você tem que fazer a solicitação, passar no departamento, passar na congregação, trazer para a agência de inovação, regularizou sua situação, vida longa, né? Inove, empreenda, traga o retorno das suas inovações, das suas ideias para a universidade, né? Via a fundação. Então, hoje, tudo isso está descrito nessa resolução 35 e, além dela, as instruções normativas 1, 2 e 3, que lá tem o dispositivo bem detalhado do que pode e como deve ser feito. Então, da 35, esse seria um grande destaque, regularizar, dar clareza, dar legalidade para as atividades docentes, pesquisadores, na inovação. A gente precisa disso. É importante para a comunidade entender que a inovação ela é talvez a nova perna do nosso tripé. A gente ensina pesquisa e extensão, mas o tripé talvez já tenha 4 pernas, que entra a inovação. Né? Tanto que é permitido, né, que o docente ele se afaste para cuidar das atividades empreendedoras ou inovadoras que ele tem dentro da sua atividade profissional.
né? Que interessante. Nós tivemos um episódio anterior com a coordenadora do programa de pós-graduação em Fisiopatologia e Clínica Médica e ela estava falando exatamente isso. Quer dizer, nós estamos deixando, até por orientação da própria CAPES, isso não é algo interno, não é algo que tenha começado aqui, mas para que os alunos de pós-graduação, eles não sejam só aqueles que vão produzir uma tese de cunho científico, uma tese de doutorado e tal, mas sejam pessoas que tenham relevância na sociedade e essa ação relevante ela vem através das atividades empreendedoras, atividades de inovação. Então é algo que, por exemplo, eu defendi minha tese de doutorado em 2004, acho. A gente nunca tinha ouvido falar disso. Né? Então, agora há um novo contexto para os ambientes, claro, tanto de graduação, pós-graduação, de que esses indivíduos sejam estimulados nos seus ambientes a produzirem ciência, ok, mas também desenvolverem habilidades, as hard skills, soft skills, tal, que sejam relevantes para a sociedade. Então, eu acho que essa comunicação, essa aproximação entre universidade e a sociedade, ela é muito importante e acho que talvez seja, pelo que você tem dito, né, Saulo? Estou costurando aqui, é um dos papéis da UIN também. Né? E isso acontece quando a gente faz a transferência da tecnologia. Né? É importante fazer a pesquisa. E a pesquisa naturalmente leva à inovação. Ela pode trazer soluções inovadoras, ferramentas inovadoras, mas se isso não chega na sociedade por meio de uma transferência ou de um licenciamento, não resolvemos o nosso problema como instituição. Né? A gente só se completa como instituição, além de fazer uma extensão, é levar a inovação e resolver os problemas da sociedade, os problemas reais. Sim. Né? Para as pessoas que nos mantêm. Né? A sociedade paulista, no nosso caso, ela nos mantém como professores, pesquisadores, Sim. alunos e servidores. Mas ela tem anseios. E esses anseios, quando tem a pesquisa que gera inovação, precisa voltar para elas. E nós temos vários casos na universidade de sucesso, onde a sociedade ela é atendida por meio de soluções inovadoras e a transferência desse conhecimento para a comunidade, ou local, ou regional, ou estadual. Né? E é essa, talvez, a melhor beleza, né? Ou a potência máxima da universidade. Quando eu pego todo o histórico ou todo o trabalho de um grupo de pesquisa que tem graduandos, pós-graduandos, pós-doc, professores, e eles geram papers, geram artigos, geram congressos, está tudo bonito. Mas se ele leva isso à prática e executa, nós fechamos aí, no meu entender, a missão completa da universidade. Né? E realmente, né, Fábio, é recente. O marco da ciência, tecnologia e inovação tem 20 anos. O decreto paulista, se eu não estiver equivocado, ele é de 2017, o que traz isso para dentro do nosso estado. E depois a nossa resolução de 2020. Né? Então nós não estamos absurdamente atrasados, pelo contrário, nós estamos exatamente em dia com as nossas atribuições legais e com as oportunidades crescendo dentro da Agência Unesp de Inovação para oferecer para a universidade os modelos, os mecanismos de trabalho. Né? Eu acho que um dos papéis, como esse podcast, como todo o papel da UIN, seria disseminar essa informação e acho que nós estamos ainda numa fase de maturação. Nós precisamos amadurecer esses conceitos, amadurecer essas ideias, amadurecer os processos, disseminar isso para a nossa comunidade, né, desse papel da UIN. E como a inovação ela não é, vamos dizer, algo que está no assunto da moda. Ela veio para ficar. Veio, sem dúvida, né? E é uma cultura. Exato, né? Exatamente. Estabelecer a cultura da inovação e a cultura do empreendedorismo leva tempo. A gente está na Unesp quase há 50 anos falando do quê? Ensino, pesquisa e extensão. Sim. E nós só estamos aí talvez há 10 anos, um pouco mais ou um pouco menos, falando da cultura de inovação e do empreendedorismo. E com muita potência nos últimos 5 anos. Sim. Né? E aí que de verdade a agência desponta para a sociedade, né? Para a nossa comunidade. Ali quando a gente traz mais equipe, quando a gente traz mais pessoas qualificadas
para montar uma estrutura mínima de atendimento para a Unesp, as coisas começam a dar resultados. Quando a gente coloca uma diretriz clara, quais são os objetivos da agência, né, o que a Unesp precisa fazer para recolher o que nós produzimos de melhor. Nós temos as melhores mentes na universidade. Sim. Nós temos os melhores laboratórios. Respondemos aí por quase 50% da pesquisa no Brasil. Nós também precisamos responder por muitos % da transferência dessas pesquisas para a sociedade. E como potência de tecnologia, como você comentou, a Unesp ela é posição top 1 aí, junto a outras universidades, como a mais inovadora, segundo um ranking da The Times Higher Education. Então, quais dados formam esse ranking? Então, às vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas top 1? Como é que é essa história, então, do top 1, Saulo? Olha que maravilha, né? Nós somos tricampeões nacionais. Nós fomos primeiro lugar em 2023, 2024 e 2025 por esse indicador, por esse ranking. E pela primeira vez nós ficamos aí, sem dúvida, muito honrados e muito felizes. E a comunidade toda, o nosso ecossistema todo, tem que se ver nesse prêmio de primeira posição mundial. Esse é um prêmio que ele avalia 5 anos de atividade. Ele sempre pega um período anterior de 5 anos para avaliar o que a universidade fez em termos de, no caso aí da ODS número 9, Fábio, nós estamos falando da indústria, inovação e infraestrutura. Então, o que a universidade fez? O ranking ele vai lá, ele olha os artigos mais citados de pesquisadores de excelência da nossa universidade, vê o que disso foi transferido, ou que foi protegido, o que virou patente, ou que virou conhecimento, e o que foi, de fato, chegar ao fim lá na sociedade. Então, o ranking ele é bastante complexo. E veja, há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, nós estávamos para baixo da 100ª posição. Então, a gente entendeu que tínhamos que ter estrutura física, e isso foi resolvido. Depois a gente entendeu que precisava ter equipe de trabalho. Nós precisamos de pessoas qualificadas para apoiar a comunidade e conversar com os nossos funcionários e nossos professores e alunos. E aí a equipe veio. Nós precisamos de ferramentas, de sistemas de gestão. Isso também foi chegando. E aí a agência foi se estruturando. E aí nós saímos da 100ª posição para a 79ª, 29ª, 25ª, mas já começando a beliscar o primeiro lugar no Brasil. E aí a primeira posição mundial da universidade, ela é de fato muito importante, porque nós somos comparados com 1.068 instituições ou algum número parecido com esse. São mais de 1.000 instituições de ensino superior do mundo, avaliada nos mesmos critérios. E a gente conseguiu chegar lá e mostrar, olha, nós estamos no caminho certo, temos conseguido comunicar com a nossa comunidade, temos conseguido tirar do livro, do paper, de um artigo, o que vocês produzem de melhor e transferir essa tecnologia. Né? Não basta fazer comunicação de invenção e proteção de patente, ou proteção de ativos de IPI. Isso é um começo, mas nós temos que avançar. Então, a agência ela mudou o conceito, né? A gente tinha um conceito talvez antigo, que o nosso maior indicador era depósito de patente, né? Uhum. E isso vinha atrelado com progressão de carreira, né? Com pontuação interna para a gente. Olha, se eu tenho uma patente comunicada, eu ganho pontos. Se eu tenho uma patente concedida, eu ganho 10 pontos. Então eu vou fazer patentes. E a gente bateu recordes de depósito de patentes. Mas isso não significa que eu tenho patentes concedidas e muito menos patentes ou tecnologias transferidas. E aí a UIN, nos últimos 5 anos, falou, não, a comunicação ela tem que vir com qualidade, com critérios, né, para você ter chance de ter a concessão da sua comunicação de invenção lá no NPI. E, obviamente, ter potência para transferir aquilo. Tem que ser algo de fato. Então, em números, Fábio, a gente saiu de recordes aí de 100, 120 comunicações e pedidos de depósito de patente há 6, 7, 8 anos atrás, para hoje uma média de 30 a 45 pedidos por ano. Dentro de uma lógica assim, tem muita qualidade,
tem potência. Então nós vamos lá e aí comunicamos ao NPI para ter a proteção. Então mudou a agência de inovação nesse curto período, né? E a gente espera, nos próximos 3 anos, concretizar esse projeto institucional, com ações e programas institucionais, não focados em um ou outro ambiente de inovação. A gente precisa consolidar agora tudo que a gente vem propondo nos últimos 5 anos, institucionalmente, ou seja, a Unesp como um todo, né, com hoje quase 60 ambientes de inovação, tem que crescer junto. Sempre vai ter diferenças. Sim, natural. Natural. São áreas de conhecimento diferentes, com velocidades diferentes, com geração de conhecimento em escalas e velocidades diferentes. Mas tem que ser projeto institucional, não projeto individual. E esse foi o grande movimento que a UIN tem feito nos últimos 5 anos. E, sem dúvida, todos vocês que veem esse prêmio na tela têm que se orgulhar, porque aqui contempla, obviamente, a inovação, mas que vem de graduandos, pós-graduandos, pós-doc, professores, pesquisadores, faculdades, institutos de pesquisa, não é? Que nós temos aqui, fazendas de ensino. Tudo isso é o nosso grande ecossistema de inovação, né? E quando a gente coloca aqui, deixa eu avançar num slide aqui, né? Talvez esse seja o entendimento macro que a UIN fez hoje do que é o ecossistema de inovação, né? Onde a gente tem as universidades, a gente tem institutos de pesquisa, né? Tem a sociedade civil, o governo e as empresas privadas num loop infinito. Elas precisam comunicar, dialogar, trabalhar sempre de forma integrada e contínuo. Antigamente tinha a hélice tríplice, que depois virou uma hélice quádrupla. Para nós hoje, né, para a direção da agência de inovação, esse é uma representação que a gente conseguiu fazer com a IA, né, por isso que está colorido, né, é uma inovação usar IA, por isso que está bonitinho assim, mas a gente foi construindo, não foi apertar um botão e sair, nós fomos conversando com a IA para chegar nesse modelo. Né? É um loop infinito, onde todos esses atores eles têm que conversar. E a gente, felizmente, nos últimos 5 anos, conseguiu fazer isso de alguma forma e chegar lá no prêmio Top 1. Esse é o período da tua gestão, da tua entrada na UIN foi nos últimos 5 anos. Então, esses dados, acho que eles refletem muito do teu empenho, né? Em todo esse trabalho de construção e de consolidação do papel da UIN dentro da universidade. Eu achei muito interessante esse fluxo, né? Porque ele é exatamente a ideia do organismo, né? Não é, então, só um organograma com caixinhas e papéis de cada um ali, né? Eles estão interligados, estão embrenhados ali e funciona organicamente, né? Se retroalimentando e se comunicando o tempo todo, né? É exatamente isso, né? E foi uma feliz coincidência ou um reconhecimento do trabalho dessa equipe, né, que vem se materializando ao longo desses 5 anos. A gente conseguiu a atenção da reitoria da universidade para ampliar o nosso quadro, né, e dar forças para as áreas de PI, para as áreas de TT, de empreendedorismo, colocar as gerentes no lugar de destaque, colocar os analistas para que elas trabalhem, e hoje elas trabalham de forma muito harmônica, né? Se a PI não conversar com a TT e se a TT não conversar com a sociedade e ambas levarem as soluções, a gente fracassa, né? Então, o sucesso, parte, vamos dizer assim, desse sucesso que diz respeito ao UIN é porque eles conseguem trabalhar de forma muito harmoniosa, né? A equipe que está por trás da direção, que tem assessores técnicos, assessores administrativos, assessor da direção, gerentes e analistas, eles conseguem entender a demanda da comunidade, colocar isso no papel, tramitar tudo aquilo, dar legalidade jurídica para os processos e depois chegar no mercado. Então, essa equipe, que é muito pequena, Fábio, muito enxuta. Se você me permitir, eu vou trazer aqui
essa informação. Claro, isso era muito importante. Qual é a estrutura da UIN hoje? Olha que pequenininha que é a UIN, né? Tem o diretor lá, que está falando com vocês hoje aqui, né, Fábio? A gente conseguiu pendurar pela primeira vez uma assessoria de comunicação, né, que sempre nos apoia. E lá tem duas personalidades importantes, que é a Maíra e a Bruna. A Maíra é a coordenadora de conteúdo da TV Unesp, que ela não é uma servidora da UIN, mas ela atende a UIN com exclusividade, né, com vontade de ajudar esse processo de inovação. Tem do outro lado uma assessoria administrativa com o Marcos, tem um assessor do diretor, que é o professor Marcelo, que vai vir aqui, viu, Fábio? Ele vai vir falar de empreendedorismo porque ele acumula função. Além de ser assessor, tô falando, é pequeno e enxuto. Ele também é o gerente de empreendedorismo. Então nós temos 3 gerências, né? Depois a gente tem um apoio fundamental da AJ, que tem lá 2 doutores que nos atendem, que é o doutor João e o doutor Paulo, e aí tem uma analista lá, que é a Juliana, que fica mais conectada no dia a dia conosco. E aí sim, as áreas, né? Nós temos a área de propriedade intelectual, que a Nayara vai gravar um programa, temos a Rita, que é a gerente de transferência de tecnologia, que vai gravar outro programa, e depois no empreendedorismo, que está ligado ao professor Marcelo, nós temos o apoio do professor Rafael, e depois temos hoje, mais recentemente, o Carlos e a Carolina fazendo a parte de técnica. E embaixo de cada gerência, né, para a área de TI, nós temos analistas lá, o Pedro e a Patrícia, e na área de TT, nós temos a Regina e o Rafael. E veja como a gente está crescendo ainda, e precisa crescer mais. O Pedro chegou a 60 dias. Né? A gente precisa de mais gente, a gente precisa que a comunidade entenda que o fluxo de trabalho tenha aumentado, né? Que a responsabilidade da UIN tenha aumentado e que a procura da sociedade pelas nossas inovações tenha aumentado. E isso é muito bom. É excelente quando a sociedade demanda da gente. Fala, você não é universidade, você não detém conhecimento, você não faz ciência, traz para mim. E a gente está sob pressão, né? E é uma pressão boa, né? Porque aí eu volto para o gabinete da reitora e falo, professora, nós precisamos de investimento, nós precisamos aumentar o RH, nós precisamos atender os nossos ambientes de inovação local. E isso tem acontecido. E essa é a nossa pequena, mas muito eficiente equipe, viu, Fábio? E é interessante que você comentou, quer dizer, uma estrutura maior nos últimos 5 anos, isso é um papel também da reitoria, né? Quer Sem dizer, dúvida. Como a UIN ela é um órgão ligado à reitoria, quer dizer, é um trabalho conjunto no sentido da reitoria chegar e falar, ó, carta branca aqui para você, a estrutura, o investimento, eu estou comprando a sua ideia e vou te dar condições para você fazer isso aqui, sair do slide e ser realmente uma estrutura ainda pequena, mas extremamente eficiente. Exatamente, né? Acho que isso. Você veja, o professor Pascoal, que foi nosso reitor, né, e agora a professora Maísa, nossa reitora, eles não medem esforços para que a gente cresça com qualidade e com consistência, com esses projetos institucionais. E é interessante, né, só lembrando lá as ações, as atribuições que são que nos foram dadas pela Resolução 35, tem a questão dos ambientes locais de inovação. Sim. Né? Então, essa visão estratégica do gabinete do reitor, do ex-reitor e agora da reitora, também desce para o nível da unidade. Então, nós temos faculdades, Fábio, ou institutos que entendem essa cultura da inovação e do empreendedorismo. E, da mesma forma, alocam servidores, chamam os seus docentes para trabalhar no seu escritório local de inovação. Então, a gente vê em muitas faculdades esse movimento acontecendo, muitos diretores melhorando a sua infraestrutura, com o apoio da UIN, às vezes com recursos próprios do custeio, às vezes combinado, às vezes usando os editais que são lançados pela UIN com a PROEC, pela UIN com a PROEC, com a PROPEG. Então, tem um grupo de faculdades muito ativa. Assim como a reitoria apostou na inovação e no empreendedorismo, também tem. Vou dar um exemplo, óbvio que nós estamos aqui hoje na FMB, a gente pode citar o exemplo da Faculdade de Medicina de Botucatu, né, que muito recentemente, talvez há 1 ano e meio ou 2 atrás, abraçou de forma definitiva
né, sem dúvida, o NIT local. Sim. Né? E regularizou tudo. Então, veja, até 3, 4, 5 anos atrás, a maioria dos nossos NITs não eram regularizados, não eram reconhecidos pelo NIT central, que é a UIM. Uhum. Não tramitaram nenhum processo dizendo eu tenho um espaço de inovação, que não é de A ou de B, é da faculdade, é do instituto. E a Faculdade de Medicina de Botucatu fez isso, né? Outras faculdades já tinham feito e outras ainda estão por fazer, baseados então na resolução e nas instruções normativas. Então, tem um grupo, sim, forte de apoio, de gabinete de reitora, de diretores, que estão atentos para a cultura da inovação e que vem nessa empreitada ou nessa cultura uma oportunidade nova de atrair novos alunos que vêm do ensino médio para cá. Olha, a universidade é um ambiente saudável, é um ambiente que você vai estudar, que você vai aprender a fazer ciência, pesquisa, e eles usam das estratégias, das estruturas que têm sido postas aí pela UIM nas unidades. Muito legal, que bacana. E como que a UIM, você falou em tramitar o processo, né? Quer dizer, como que a UIM, ela estimula a criação desses ambientes de inovação dentro de cada faculdade, dentro de cada campus, dentro de cada instituição? Como é que isso sai da ideia e ela se torna uma regulamentação prática e ela começa a funcionar? Hoje, na verdade, a gente é passivo. A gente fica aguardando a manifestação de um grupo de docentes ou de um diretor ou de um vice-diretor da unidade. Então, se a unidade ela vem e fala, olha, eu estou determinado a fazer o meu NIT crescer, regularizar, a UIM vai lá e acompanha das regras. E depois a gente tem alguns projetos institucionais que foram lançados em editais nos últimos anos para que esses espaços tenham uma infraestrutura, que tenham equipamentos. Mas, via de regra, nós não vamos à unidade pedir para a unidade ter um ambiente de inovação. Tá. Nós aguardamos a comunidade se manifestar. E tem unidades que ainda não se manifestaram, porque ainda não acharam que é o momento, ou que não é oportuno, ou que não é o alvo das prioridades daquele grupo. E está tudo bem, não é? A gente não impõe a ninguém ter um núcleo de inovação tecnológica. Mas a gente apoia, incentiva até financeiramente para que ele faça isso quando ele nos demandar. E ela faz isso, a unidade ela chega através dos editais. Os editais são os mecanismos. Um dos. Ele não precisa ter edital para pedir a regularização de um NIT. Tá. Né? O docente tem vontade de fazer, comunica o departamento comunica a congregação, aprovou na unidade, basta chamar a UIM. Falou, olha, eu quero regularizar, eu quero criar um novo NIT aqui. E a gente vai regularizar aquele espaço e vai reconhecê-lo como um ambiente de inovação. Ah, mas eu quero ter um Fab Lab agora. Bom, aí era por meio de editais. Ah, eu quero ter um centro de exposição, inovação e cultura. Também foi por meio de editais. Né? Então, algumas fizeram, nem todas. Então, de Fab Labs, por exemplo, nós temos 12, mas nós somos 34 faculdades. Talvez em algum momento futuro a gente tenha um outro edital, um outro chamamento. Vocês que chegaram agora, vocês querem também ter um Fab Lab? Também querem ter um SEIC? Então, tem na nossa vontade, né, em algum momento, nos próximos anos, retomar o edital Fab Lab SEICs e ampliar o nosso ecossistema de inovação para as unidades que foram chegando a posteriori do que já tem sido feito. Então, alguns ambientes específicos, como os Fab Labs, aí eles vêm via os editais. Sim. No nosso caso, todos os ambientes hoje, Fábio, eu vou colocar aqui de novo na tela para vocês, eles vieram por meio de editais. Né? Então, aqui tem um mapa bem interessante do que foi feito e dos valores que foram aportados pela reitoria por meio da UIM, na parceria com a PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROPEG, de Planejamento Estratégico e Gestão. Então, se vocês observarem, nós temos aí essas bolinhas, né, vermelhas com a nossa mascote Zenit, dizendo, olha lá, aqui tem. Então, se vocês
observarem no caso de Botucatu, né, tem uma bolinha ali e tem um destaque aqui no canto esquerdo, porque tem particularidades. Então, Botucatu ele tem um Fab Lab coletivo. As 4 faculdades de Botucatu, né, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciências Agronômicas, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e o Instituto de Biociências, acordaram, os 4 diretores com as suas congregações, de fazer um único espaço para todo mundo tentar interagir e produzir no laboratório de prototipagem equipamentos ou soluções conjuntas. Mas no caso aqui da medicina, a gente conseguiu, depois do edital pronto, ter um outro espaço que é para uma bioimpressora. Né? E, obviamente, não faz sentido eu ter uma bioimpressora, né, numa faculdade que a gente não trabalha com seres humanos ou com animais. Uhum. Né? Então, ela ficou alocada na faculdade de medicina. E para todos os outros, né, vai chegar essa nova tecnologia que é um monitor 3D, que está em cima ali da impressora, para vocês todos poderem fazer a prototipagem antes na forma digital. Ver em 3D, materializar o seu projeto e depois ir para a impressora. Né? Tem alguns modelos de impressora nesses Fab Labs. Então, essa era uma oferta da UIM, do gabinete, né, da reitoria, para que a comunidade crescesse. Né? Isso foi feito. Assim como foi feito para os centros de eventos, centros de exposições de inovação e cultura, que é um espaço, Fábio, maravilhoso. Eles são espaços bonitos, eles são espaços modernos, né? Diferente de uma sala de aula. Não é lá o lugar para a gente falar de aula no modelo tradicional. É um lugar para a gente conversar, para fazer uma exposição, para trazer gente interessante, para mostrar a inovação, para trazer as escolas do município para verem como é que é o ambiente universitário. E também isso tudo foi posto por meio de edital para a comunidade. E isso compõe o ambiente de inovação da Unesp. É por isso que na nossa conta a gente vai chegar aí no final dessa gestão com mais de 60 ambientes de inovação. E aí todos, de alguma forma, apoiados com a agência de inovação e com recursos do nosso PDI para a manutenção das atividades, né, para o estímulo a esses professores e esses jovens a enveredar pelo caminho da inovação e do empreendedorismo. Os eventos de inovação também são feitos nesses locais, tipo como o Hackathon, por exemplo. Exato. A gente tem hackathons locais, a gente tem hackathons na capital, né, que são, assim, talvez a porta de entrada para os jovens. Né? Colocar o jovem trabalhando 1-2 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, para a resolução de algum problema específico é o caminho inicial para ele. Olha, me despontei aqui, eu quero ser um empreendedor, eu gostei desse desafio, eu estou me testando, eu estou usando o conhecimento de um professor ou de um grupo de professores. E a gente tem vários casos, né? Na medicina tem, na Faculdade de Ciências Agronômicas tem. Inclusive eu me lembro que teve um agora da Faculdade de Medicina. Sim. Né? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro hackathon da Faculdade de Medicina, nós tivemos nos dias 15 e 16 de agosto. Foi um evento muito marcante, muito legal, assim, foi muito dinâmico, né? O hackathon é aquela maratona realmente, explosão de ideias e de euforia ali para buscar uma solução, que era uma solução no rastreamento do câncer de colo de útero e de mama na atenção primária de saúde. E foi muito legal ver as cabeças diferentes trabalhando juntas. Eu acho que essa característica é muito especial, é a multidisciplinariedade. Então você tinha aluno da medicina, você tinha aluno da FATEC, você tinha aluno da engenharia de bioprocessos, você tinha várias pessoas ali, cada um dando a sua contribuição, quer dizer, o aluno da medicina talvez dando aquela ideia, aquela parte mais teórica, o substrato, digamos assim, teórico ali, né, para o desenvolvimento da solução que vem de alguém da área técnica. Então, todas essas pessoas conversando dentro do mesmo ambiente, o que seria impossível se não tivesse algo assim, para esse fim. Né? Então, isso foi muito legal e vamos ter desdobramentos desse hackathon aí, porque houve realmente, foram várias ideias muito boas. E nós vamos ter o grupo que venceu, né, trouxe uma proposta realmente muito interessante.
e nós ainda vamos nos reunir e aprofundar, mas com certeza foi muito legal e algo que foi possível somente por esse incentivo, né? E é interessante nós estarmos no ambiente. É um ambiente diferente da sala de aula. E você destacou aí de forma bem interessante o perfil das pessoas que participaram. Mas também é interessante observar o perfil das pessoas que fizeram mentoria e que vieram avaliar. Sim. São perfis profissionais totalmente diferentes. Tinha físico, engenheiro florestal, médico, administrador de empresa, com funções ou cargos totalmente diferentes para ver um problema, né? Para resolver um problema. Então, é difícil a gente colocar um físico para conversar com o engenheiro florestal, com um médico, com um administrador, junto. E você tem um denominador comum para essa turma conversar. Exato. Né? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de árvore, nós vamos falar de coração, nós vamos falar de rim, né? E ali tinha um problema real. Sim. Proposto, né, por um alguém da sociedade. Sim. Né, e várias mentes com olhares muito diferentes tentando achar qual era a melhor solução. E aí a UIN aparece. Né, a UIN aparece ajudando a organizar um hackathon, ou com recursos, ou com pessoas, pode ajudar com as mentorias, com os treinamentos e capacitações. A gente tem editais, por exemplo, agora para as empresas juniores. Então, toda a equipe de professores e alunos do programa Profinit, né, um programa de mestrado profissional para proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia, eles se juntaram para ajudar. Eram 40 projetos, eram 28 empresas juniores de todas as áreas do conhecimento. Né? E todos eles, né, com todas as áreas de conhecimento da Unesp, mais os professores e alunos do Profinit, com diversas áreas de conhecimento, diretores de faculdade, professores de outras faculdades e institutos, todos ajudando a resolver os problemas que o Estado nos propõe. Então, o Estado de São Paulo propôs, olha, cada município tem problemas. Vá no seu município, procure um problema para resolver. E as EJs saíram para resolver. E a UIN entrou com força, o Profinit entrou com força. Vamos ajudar essa moçada. Né? O Estado colocou recurso para a execução e o Estado garantiu agora, para a próxima rodada, quando a gente tiver os vencedores, o recurso para a execução da solução. Olha que legal. Que legal. E com todas as áreas do conhecimento. E eu tenho certeza que desses 11 projetos finalistas que a gente vai ter em dezembro, 5 vão ser concluídos à extensão. Ou seja, vai chegar para resolver o problema de verdade. E eu não tenho dúvida que algum desses projetos que foram eleitos, que foram executados, vão gerar alguma comunicação de invenção. E eles vão chegar na área de propriedade intelectual e falar, olha, eu resolvi aqui esse problema com um software. E vai chegar lá na UIN e falar, olha, por favor, dá para registrar o meu software? Né? Olha, eu tenho um conhecimento de resolução desse problema do município que eu queria proteger e transferir. Né? E a gente vai conseguir fechar de novo um ciclo. E é o único, isso não acontece no quadradinho da sala de aula, nem de graduação ou de pós-graduação, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. E além dos ambientes da universidade, a UIN também tem atuado muito próximo dos colégios técnicos, né? Tem. Como que tem sido essa parceria, Saulo? Obrigado pela pergunta, Fábio. Essa é uma ação nova, é um olhar, eu não vou falar inovador, porque senão parece redundante, né? Mas é um olhar muito único da universidade para as nossas escolas técnicas. Nós temos somente 3 escolas técnicas, uma em Bauru, uma em Jaboticabal e uma em Guaratinguetá. E a de Bauru, coincidentemente, que está no nosso projeto, ela foi a 6ª colocada no PISA, que é o ranking mundial. Ou seja, nós somos uma das 10 melhores escolas de ensino médio do mundo. Não é pouca coisa, é muita coisa. E eu, ao longo, né, dessa atividade à frente da UIN, fiquei pensando como é que eu atraio mais jovens mais cedo para a cultura empreendedora. Né? E fui atrás dessas escolas. Eu e o professor Marcelo rodamos as escolas, fomos em loco conversar com todos os jovens, diretores, vice-diretores e coordenadores, e falamos assim para o gabinete: nós precisamos atender essa comunidade que nunca foi vista pela UIN. Né? Colocamos recurso,
montamos mini Fab Labs com eles, não que nem esses das unidades universitárias, porque eles têm outra demanda. Investimos no Hackathon, então eles vão fazer os hackathons deles e induzimos eles, essa comunidade, a participarem de atividades junto com o Centro Paula Souza. Né? Lembrando que o nosso Profinit é o Unesp, mas tem a parceria do Paula Souza. Uhum. E esses jovens que estão no ensino técnico têm muita similaridade com as ETECs do Centro Paula Souza. Sim. Não é? E existe um evento de uma magnitude enorme no estado de São Paulo que chama FETEPS, que é a Feira Tecnológica de Empreendedorismo do Centro Paula Souza. É uma ação do governo do estado de São Paulo com as escolas técnicas e que nunca as nossas escolas técnicas participaram. Então a gente induziu essa moçada, foram 1.600 inscritos, projetos desses jovens, a Unesp se inscreveu e nós ficamos com 3 vagas dos 400 projetos aprovados. Ou seja, nós conseguimos colocar a nossa Unesp presente. Então o evento acontece agora no final desse mês de setembro de 2025, né? E eles vão apresentar soluções numa feira que é de empreendedorismo e transferência de tecnologia. Então, existem empresários que podem se interessar pelas tecnologias que vão estar no stand, lá no pavilhão do AMB, e podem querer transferir. Olha que legal. Então, a gente deu um passo atrás, olhando para jovens antes do ensino universitário, trazendo eles para as regras da agência de inovação. Já temos 3 projetos consagrados que vão para um evento que podem ser premiados e que podem gerar soluções. E aí, de novo, se gerar uma solução, o que vai acontecer? Vai vir para a agência de inovação, a comunicação de invenção, a transferência de tecnologia, o licenciamento dessa tecnologia. Só que antes. E aí esse jovem ele tem 2 caminhos. Ou ele vai ser um empreendedor, um jovem empresário, porque ele já tem a escola técnica e ele se basta com aquela solução. Ou ele fala assim, puxa, será que não vale a pena eu ir para a Unesp e fazer engenharia, fazer medicina, fazer biologia? Se capacitar, né? Olha, a minha ideia ela é boa, mas ela não tem toda a ciência que eu preciso. Então eu preciso melhorar o meu conhecimento técnico para melhorar a minha tecnologia. E aí, quem sabe a gente não tem mais jovens vindo para a nossa universidade. Porque viram a possibilidade, por meio de uma ação de inovação ou de empreendedorismo, a saída para o lado da academia. Então, é uma ação maravilhosa, começou esse ano e ela vai até o final dessa gestão e eu tenho certeza que nós vamos ter muitos frutos positivos com essa juventude que nunca pensou que podia ter uma patente, que podia ter um software protegido, que podia abrir um negócio. Né? Ela pensava que ela podia ir trabalhar na indústria, trabalhar no comércio, mas não via ou a universidade ou o empreendedorismo como uma saída. E agora eles começam a ver. Então, daqui a uns 3 ou 4 anos, talvez eu tenha a oportunidade de vir aqui de novo. Você pode me convidar. E eu venho dar o resultado dessa ação com as escolas técnicas, que não tenho dúvida que nós vamos ter bons frutos com essa juventude que está aí. E são jovens, né, Fábio? De 15, 16, 17, às vezes 18 anos. São jovens bem jovens. Que coisa. Que estão aprendendo a cultura da inovação e do empreendedorismo, que a gente não aprendeu. Né? Nem eu, nem você. Não tivemos isso. Não. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. A gente se formou e não viu isso. Né? Eu, quando estava formado, nem sabia o que estava acontecendo. E nem existia nenhuma ação federal, estadual ou da universidade. Então, é uma visão da agência para antecipar e trazer mais jovens para o nosso convívio e para a nossa sociedade. Sensacional. É um trabalho sensacional, extremamente relevante. Obrigado. Extremamente relevante, que com certeza vai gerar muito fruto. Com certeza vai. Mas pode me convidar, viu? Eu venho aqui, trago os jovens aqui, né? E deixa até uma pauta, né? Quem sabe esses jovens, se eles ganharem já no primeiro momento, eles não vêm aqui, né, e mostram, né, e você vai ver o entusiasmo deles, o brilho no olhar deles, porque estão sendo observados
como eu disse, talvez a quarta perna que está nascendo dentro da universidade, que é a inovação e o empreendedorismo junto. Sem dúvida. Bom, é um papo que daria para a gente ficar horas e horas aqui falando, é um papo realmente muito legal, mas nós estamos chegando na reta final, estamos chegando no final desse episódio, acho que foi muito bacana. Eu queria que você deixasse, Saulo, uma mensagem final aí para a nossa comunidade, para a nossa audiência, o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, uma mensagem aí sobre a inovação e o empreendedorismo, como a gente perpetua e divulga essa cultura. Obrigado, Fábio, primeiro pela oportunidade de abrir o espaço aí do Pulso NIT para a Agência Unesp de Inovação, né? Agradecer você, o professor Modelli, agradecer a diretoria da Faculdade de Medicina, né, que tem investido tempo, recursos humanos, recursos financeiros para colocar a cultura inovadora e do empreendedorismo aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, não é? E para vocês, né, os jovens, os professores que nos assistem pelo Pulso NIT, eu acho que a mensagem importante para todos nós é que nós temos que trabalhar de forma cooperada, né, de forma a integrar as nossas faculdades, de forma transversal no conhecimento. E a hora que a gente conseguir fazer com que diferentes áreas do saber se encontrem, conversem para a resolução de problemas reais, talvez a gente tenha o grande salto da inovação, porque as ideias boas vão borbulhar, as inovações vão surgir e aí o trabalho vai ser conosco, né, com a Agência Unesp de Inovação, de pegar tudo isso, empacotar tudo, proteger, transferir, obviamente ganhar dinheiro e retroalimentar todo o sistema. Então, por favor, trabalhem de forma cooperada, né? Procurem parceiros internos e externos à sua comunidade e contem sempre com a Agência Unesp de Inovação. Muito obrigado. Muito legal, professor Saulo. Gostaria de agradecer demais a sua presença. E nós estamos chegando ao final desse episódio. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você gostou, se fez sentido para você, se você gostou desse papo, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue disseminar essa informação de ótima qualidade. O podcast Pulso NIT, ele tem o apoio técnico do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação e Saúde, o NEAD-TIS, e o apoio da Faculdade de Medicina de Botucatu. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Pulso NIT. Valeu!